quando a gente fala de despertando o eu original, fico pensando na identidade da pessoa, quem ela é realmente e como ela é vista pelos outros. E às vezes essa imagem que ela passa para as pessoas não é necessariamente ou exatamente quem que ela é. Assim, saber quem ela é e procurar ser quem ela é realmente, independente da impressão que ela vai passar para a pessoa, né? Existe, né, um estereótipo, um jeito mais adequado de ser que é imposto de forma subconsciente na memória das pessoas, né, na sociedade, e que as pessoas elas não conseguem construir realmente uma identidade própria, elas estão sempre copiando o que os outros fazem. É o que nós somos hoje. E muitas vezes o que nós somos hoje, que é o que nós fazemos, o que nós sentimos, como nós nos comportamos, não representa exatamente o que nós somos essencialmente, mas o resultado que somos nós hoje, ele é o resultado das nossas memórias, das nossas experiências, e também o significado que a gente dá para essas experiências que a gente tem na nossa vida. A pessoa, ela costuma se comparar com as outras pessoas, né, para poder se sentir aceito pela sociedade. Então, as redes sociais, as amizades que a pessoa tem, a mídia, né, ela influencia muito nesse processo da pessoa começar a se comparar para se sentir aceita pela sociedade. É que, na verdade, nós nunca vamos ser representação perfeita do que a sociedade quer de nós. A gente fica usando pessoas como referência de comparação, está sujeito a pessoa entrar em depressão porque ela vê uma pessoa que faz uma coisa muito melhor do que ela, né? A gente não vê o completo, a gente acaba vendo só o invólucro da pessoa, a gente não vê ela por dentro, a gente não sabe como que a pessoa é por dentro. Então, o que eu faço é ter sempre a mim mesmo como referência de comparação. Eu posso ser melhor hoje do que eu fui ontem. A gente pode ter exemplos positivos de pessoas que inspiram a gente a ser melhor, né? Mas quando a gente for comparar, a gente sempre usar nós mesmos. Eu não preciso ser o melhor, eu só preciso ser melhor a cada dia. Então eu vou buscar sempre a mim mesmo como referência. Com certeza eu vou chegar em um grau de excelência naquilo que eu faço muito maior um dia. A gente vê nas redes sociais as pessoas mostrando sempre o palco bonito, né? Aquele palco bonito, a pessoa sorrindo, tendo diversas alegrias, mas a nossa vida ela não é medida, o valor da nossa vida que a gente conquista no decorrer da nossa vida, ele não é medido só pelas nossas alegrias, mas principalmente pelas nossas dores, as dificuldades que a gente passa que moldam quem a gente é e a forma como que nós enfrentamos as nossas dificuldades, né? Então, essa perfeição que a gente vê aí nas mídias, ela não existe, né? O que a gente vê é só esse invólucro, que a gente acaba se impressionando muitas vezes, mas a gente não precisa nem se comparar demais e nem invejar a ninguém, né? Cada um tem o seu próprio valor, o seu jeito único de ser. É bem isso mesmo, né? Porque a gente vê algumas coisas, por exemplo. Eu sempre digo que a gente é o resultado de tudo que a gente já foi. Então, nós somos hoje o resultado de tudo que a gente já foi um dia, né? Esse é quem nós somos realmente, né? Por esse processo constante de aprendizado, de todo dia a gente aprende coisas novas. Se a gente se compara com os outros, cada um está numa etapa da vida. Às vezes a gente está num momento de mais prosperidade, um momento bom, um momento de bastante alegria, e aí, de repente, a gente vê que a vida ela é um ciclo, né, de baixos e altos, e aí depois a gente vê uma pessoa que não está nesse mesmo movimento, ou a gente mesmo, mais lá na frente, está num momento da vida que às vezes não está na melhor fase da vida, né? E quando a gente se compara com uma outra pessoa, a gente não sabe todas as lutas que a pessoa teve para chegar onde ela chegou. E as redes sociais, ela não passa de uma grande ilusão, né? Porque tudo que a gente vê lá, como você disse, é o verdadeiro palco mesmo. Ninguém vai colocar ali a realidade da vida nua e crua. E o que faz as pessoas, muitas vezes, negar a própria essência, negar o seu eu? É o medo do julgamento. Primeira coisa é o medo de errar. As pessoas têm muito medo de errar. E ela tem medo de errar por quê? Não por ela, porque o processo de erro e acerto é inerente à natureza humana. A gente está aqui para aprender as coisas. Só tem um jeito de aprender. Às vezes a gente aprende pelos erros dos outros, mas muitas das vezes a gente aprende pelos nossos próprios erros, né? E muito mais do que a pessoa ter medo de errar, ela tem medo do julgamento, o que vão dizer e o que vão pensar a respeito daquele erro dela. Então isso gera um bloqueio para a pessoa não se expressar ou não conseguir ser quem ela é realmente pelo medo do julgamento. Às vezes o julgamento próprio,
se colocando menor do que ela realmente é, pessoas que têm assim, extrema dificuldade em questões de autoestima, e também o julgamento alheio, quando ela olha o mundo e acha que ela não é suficiente para o mundo. O problema de timidez, se a gente olhar na raiz da questão, muitas das vezes é um orgulho que a pessoa tem enrustido. Ela tem uma questão que ela não consegue se expressar por medo do que já vão pensar e por medo do que já vão falar. Geralmente, pessoas que têm medo de críticas são as pessoas que são as mais críticas quando os outros fazem as coisas. Porque muito dos medos que a gente tem e que fazem com a gente são coisas que vivem dentro da gente. Vivem dentro da gente. Então, quando a gente tem um medo excessivo de críticas, se a gente observar bem, nós precisamos buscar dentro de nós se nós somos pessoas que tem dentro de si uma crítica exagerada. Então, eu acho que para a pessoa encontrar o eu original dela, a primeira coisa, deixe de lado o julgamento próprio. Será que eu sou bom o suficiente para o mundo? Será que as coisas que eu faço, o mundo aceita bem? Eu, do jeito que eu sou? Ela própria precisa se aceitar primeiro. Ela própria precisa se amar primeiro, para ela poder, então, saber que muito mais importante é ela estar bem com ela mesma, para ela não dar essa importância tanta para o julgamento alheio, para o medo de errar. E aí a gente vê que, principalmente as mídias sociais, elas inibem as pessoas. Elas inibem muito as pessoas, porque a ilusão que tem lá mostra um mundo de facilidades que às vezes não é bem assim. Então, isso inibe também a pessoa dela ser ela mesma. Como você disse, hoje em dia as pessoas fogem da dor, elas acham que a dor é um pecado, é uma coisa que não deveria acontecer nunca, quando na verdade, muitas vezes pela dor a gente aprende lições valiosas. Você vê alguma ligação com quando a pessoa está muito, muito presa ao passado, por exemplo, coisas que ela já fez que não deram certo, que gerou um bloqueio nela, às vezes um bloqueio emocional, um bloqueio mental, por questões que já aconteceram no passado, por experiências do passado. Esse é um aspecto, e outro aspecto também, pessoas muito presas ao futuro. Tanto medo do que vai acontecer que acaba não fazendo nada. Né? Com certeza, sem dúvida. Isso aí que você falou, que nós somos hoje o resultado de quem nós já fomos, né? De quem a gente já foi, é exatamente isso que acontece, né? As nossas memórias, né? As coisas que estão embutidas no nosso subconsciente, na nossa consciência, elas mudaram quem a gente é. Então, as nossas memórias, as nossas experiências da vida, elas são carregadas de significados, né? Elas são carregadas de significados, e esses significados são carregados também de sentimentos. Então, algumas memórias que elas são, por exemplo, de conteúdo traumático, ou até nem de conteúdo traumático, memórias que têm fortes emoções envolvidas, principalmente as negativas, elas deixam essas marcas, né, na nossa experiência. Elas criam crenças, né? As crenças elas são constituídas disso, memórias, significados e sentimentos. Então, por exemplo, a pessoa tem uma memória ruim, uma coisa muito forte para ela, na infância ou também na adolescência, e isso produziu nela, né, uma crença, que é o significado que essa memória tem, e esse significado produz sentimentos, e aquele sentimento bloqueia ela de agir. Então, por exemplo, a pessoa que tem medo de falar em público, né, como você deu esse exemplo, muitas vezes são pessoas que foram inibidas de falar na infância, tomaram broncas de professores, até de pais também, foram inibidas de falar, e aquele significado ficou gravado, aquela crença ficou gravada, de que se ela falasse, ela expor a opinião dela, ela vai ser criticada, ela vai ser duramente corrigida por causa daquilo. Né? Então, não chega a ser um trauma, mas chega a ser uma fobia, por exemplo, de falar em público, uma fobia social. Então, com certeza, as nossas experiências, elas moldam, né, nossas experiências de hoje. A nossa mente, ela tem esse mecanismo, um mecanismo muito interessante, e que muitas vezes ele tem um lado bom, mas ele tem também um lado ruim, que é um mecanismo de repressão das nossas memórias, né, que Freud explicava, né, que às vezes a gente tem, por exemplo, esse conteúdo traumático, né, que de grandes, fortes emoções, muitas vezes essas memórias elas são reprimidas pela nossa mente, porque toda vez que a gente acessa aquela memória, a gente gasta muita energia. Então a gente não consegue acessar aquelas memórias reprimidas pela nossa mente consciente, porque elas estão reprimidas, como se tivesse encapsulado dentro de uma cápsula mesmo. Né? Mas o que acontece? O nosso subconsciente, mesmo que aquilo não esteja sendo acessado diretamente,
o nosso subconsciente, ele direciona aquele conteúdo emocional para a nossa realidade, e aquilo vai, né, alterando a nossa maneira de se comportar. Eu acho que isso se encaixa nesse conteúdo desse vídeo, porque para a gente conseguir ser original, né, para a gente conseguir ser nós mesmos, a gente precisa se desprender ao máximo dessas travas emocionais que a gente tem, que estão relacionados ao nosso passado. Pelo que você está dizendo, você vê que interessante, que a impressão que dá é que a pessoa ela cria uma defesa, né? Um processo de defesa. Por exemplo, se é uma criança que teve uma repreensão na hora de fazer alguma coisa, um exemplo prático, ela está fazendo uma lição, uma arte, ou ela está falando alguma coisa, explicando alguma coisa, ela recebe uma repreensão de uma forma negativa, o pai, o professor, ou quem quer que seja, fala assim que aquilo que ela está fazendo não é daquele jeito, mas no sentido de diminuir a autoestima da criança, por exemplo, então dali para frente ela gera um bloqueio com aquilo. Então, para ela não ter aquela experiência desagradável de novo, com o medo de ser repreendida novamente, e o medo do julgamento, do que vão pensar o que ela está fazendo, então ela já nem faz, que é para não ter o risco de ter que novamente sentir aquilo que ela sentia naquela experiência que ela teve, né? Então, é uma espécie também de um sistema de defesa que a pessoa cria, às vezes inconsciente. E muitas vezes, para desbloquear algo assim, uma terapia, um psicólogo, ou você, por exemplo, que trabalha com um sistema de hipnose, para desbloquear aspectos da mente humana que a pessoa cria no sentido de defesa, para ela não ter aquela experiência ruim que ela teve. É porque também o nosso cérebro, né, ele está sempre buscando economizar energia, né? Então, para não ter que lidar com toda aquela experiência novamente, por isso que ele faz esse mecanismo de defesa, né? A gente não acessar a memória e da pessoa não querer se expor a essas situações, por exemplo. Então, ativa também um circuito no nosso cérebro, né, do nosso sistema simpático, né, que ele é de luta ou fuga. Então, a pessoa, quando ela se encontra nessas situações, ela se sente, sim, realmente ameaçada, né, de alguma forma. Ela sente que ela tem que ou lutar ou fugir. Toda fobia, né, ela é uma espécie de ansiedade também. Ele tem vários estímulos, né, que causam ansiedade na pessoa. E a fobia é um sintoma de ansiedade específico numa coisa só, como esse exemplo que a gente está dando de falar em público, né. Eu mesmo já fui muito travado em falar em público. Na verdade, eu já fui muito tímido. Quando eu era mais novo, para eu falar assim o que eu estava pensando, era difícil, né? E eu tive que passar realmente assim por um processo de auto-hipnose, de várias outras técnicas que eu tive que utilizar e também de aprender a me jogar mesmo, perder o medo de errar, perder o medo do julgamento, de saber que todo mundo erra, de entender realmente que todo mundo erra e que eu errar não tem problema nenhum as pessoas me julgarem, eu posso errar, na verdade, se eu não errar, eu não vou conseguir aprender, porque é errando que a gente aprende. Então, todo esse processo, para mim, foi, assim, uma batalha ao longo da minha vida, né, até hoje, né, ainda estou bem novo, mas para conseguir superar a timidez, a dificuldade de falar, e hoje, com certeza, assim, ainda tenho resquícios da timidez, mas já consigo me desenvolver muito melhor do que antigamente, graças a essas técnicas que eu utilizei, graças a esses recursos que eu recorri. E muitas vezes o que faz vencer é dar o primeiro passo, né? Porque quando a pessoa vê um bloqueio na frente que ela não consegue, ela empaca, né? Quando ela não consegue ir para frente, é preciso que tenha um esforço muito grande para ela dar o primeiro passo. E é também um processo de treino, né? Ela faz uma vez, vê que não é aquele bicho de 7 cabeças, ela faz de novo. Tudo é uma questão também de treino, de exercício, né? Porque o cérebro ele também funciona como se fosse um músculo. Ele precisa ser exercitado para criar resistência, para vencer as barreiras que tem, né? Você vê que interessante como é isso, porque quando a pessoa tem uma experiência no passado que gera um bloqueio, o presente dela, o momento presente, às vezes fica comprometido por uma questão que aconteceu no passado. E aí não permite com que um futuro mais promissor aconteça, né? Então tem muita questão também de navegar nessa linha do tempo, né? Buscar sempre estar no presente, né? É verdade. Então essas técnicas terapêuticas podem desbloquear traumas do passado para que ela viva mais no presente para construir um futuro mais promissor, né? Porque quando a pessoa está muito presa ao passado, é uma coisa que as pessoas dizem, né? É muito comum da gente ouvir isso. Transtornos sérios, por exemplo, de depressão, se vai estudar terapeuticamente falando, a gente vê que são pessoas que têm muita culpa em coisas que já aconteceram. Memória
muito recorrente de coisas do passado, pensamentos muito recorrentes de coisas ruins que aconteceram no passado. E pessoas muito ansiosas são pessoas que estão sempre à frente do tempo. Está acontecendo o presente hoje, mas ela não consegue viver necessariamente no presente. Ela está sempre pensando no resultado. O que vai acontecer amanhã? O que vai acontecer semana que vem? O que vai acontecer o ano que vem? E aí o tempo vai passando e ela está sempre como se fosse assim, o corpo no presente, mas a memória, o pensamento, a energia dela toda focada no futuro. E isso causa um transtorno de ansiedade também, porque a gente não consegue ainda adivinhar o futuro, né? A gente não consegue saber o que vai acontecer daqui 1 mês, daqui 2 meses, daqui 1 ano. E aí, quando a gente percebe essa nossa impotência perante ao tempo e não sabe o que vai acontecer, então isso às vezes dá um aperto no coração, acelera o coração, e aí as pessoas sentem isso com uma ansiedade muito grande. A pessoa que quer encontrar ela mesma e ter mais tranquilidade para fazer as coisas, com menos medo de julgamento, para as pessoas serem mais felizes, precisa também viver mais o presente, né? Viver mais o presente, desbloquear aquele passado, aquela experiência ruim que ela não teve, que ela teve, seja com processos terapêuticos ou pelo próprio aprendizado dela, conseguir desbloquear aquele passado, muitas vezes infeliz que ela teve, se preocupar com o futuro do tamanho certo que precisa se preocupar, mas viver muito mais o presente. Quando ela vive muito mais o presente, então na hora dela se manifestar, ela se manifesta como se fosse algo novo. Toda vez é a primeira vez. Ela não está preocupada com o que as pessoas vão pensar e ela também não está bloqueada com o que já foi. A primeira vez que ela for falar ou que ela for se manifestar, pessoas que querem, por exemplo, aprender a cantar em público, aprender a dar palestra, ser professor, ou pessoas que querem, assim, até se manifestar perante os amigos. Tem gente que fala pouco, que é um pouco travada, com medo do que os amigos vão pensar. Se ela viver no presente, que aquela experiência é única para ela naquele momento, então pode ser que ela colha resultados melhores também, né? Então essa linha temporal precisa estar bem organizada dentro da cabeça para que ela saiba que o passado já aconteceu, né? É o passo dado, né? O passado. É o passo que a gente já deu. E aí, vivendo mais no presente, a possibilidade de ter melhores resultados é muito grande. E aí a pessoa começa a treinar isso dentro da cabeça para poder ser mais feliz, né? Eu penso bem assim também. Quanto mais a gente se mantém no presente, é melhor, porque eu acredito que todos os recursos, tudo que a gente precisa para a gente crescer, para a gente evoluir, está no presente, não está no passado. Assim, o nosso cérebro, ele tem uma função de atemporalidade, né? Ele se aloca muitas vezes em espaços diferentes do tempo, né? Que o tempo, na verdade, o tempo é no presente. O tempo é no presente. A gente aproveita o tempo no presente. Mas o cérebro, muitas vezes, ele manda a gente para o passado e para o futuro. Algo que eu aprendi que eu acho bem interessante, né, que é de a gente permanecer pelo menos 70% do nosso tempo no presente, 20% no passado, no máximo, só 10% no passado. Né? 20% no futuro, 10% no passado. No passado, eu acredito que tem duas coisas que é do passado que são importantes. Quando a gente vê que a gente está olhando para o passado, que seja por duas coisas. Uma delas, para sentir gratidão pelas coisas que já aconteceram para nós. Então, a gente está olhando para o passado, oh, graças a Deus isso aconteceu comigo, gratidão. Sentir gratidão é muito importante. A outra coisa é para a gente olhar para o nosso passado para ver os nossos aprendizados do passado. Ah, da outra vez que eu fiz isso, não deu muito certo, então não vou fazer hoje também. Então, essas duas coisas, eu acho que elas são essenciais para quando a gente está olhando para o passado. Eu acho que se não for nenhuma dessas duas coisas, não é bom, porque a gente vai estar olhando, remoendo situações, né, revivendo situações que não tem necessidade. E no futuro, só se a gente estiver projetando o futuro, né? A gente estiver vendo que os nossos atos do presente, eles vão estar dando bons frutos no futuro, né? A gente projetando um futuro melhor para a gente. Então, a gente se mantém pelo menos 70% do nosso tempo no presente. Tem uma filósofa que eu gosto muito, e eu assisto muitos vídeos dela no YouTube, e ela fala disso algumas vezes, que ela fala que as pessoas estão com saudades dela mesma. Então, eu observo isso e eu vejo isso nas pessoas. Se a gente começa a conversar com muita gente, ver a história de vida da pessoa, ver como ela era na infância, os sonhos que ela tinha, as coisas que ela queria fazer, a desenvoltura que ela tinha na vida, e com o passar dos anos, muita gente perdeu isso. Então, é como se fosse assim uma saudade
dela mesma, né? Uma identidade que ela tem guardada dentro dela. E eu me lembrei, quando eu pensei nisso, eu me lembrei na história da Alice no País das Maravilhas. Tem um determinado momento que o chapeleiro maluco está conversando com a Alice, e aí ele fala assim para ela: você não é mais a mesma de antes. Você era muito mais, muito, ele fala, muito mais. Você perdeu a sua muiteza. Aí a Alice pergunta o que é a muiteza. Ele fala assim, ele fala, alguma coisa está faltando em você. É algo único que cada pessoa tem, que é o que diferencia de todas as outras. As pessoas estão perdendo a muiteza dela, que é essa identidade, essa saudade que ela tem dela mesma, quem ela era, como que ela era, e aí o tempo vai passando, os anos vão passando, e a impressão que dá é que ela perdeu essa muiteza. Se uma coisa que eu quero dizer aqui nessa conversa que a gente está tendo, que as pessoas que vão assistir a gente, que reencontrem essa muiteza, que procure se conectar com a origem, com a pessoa, com a identidade real de cada um, como cada um realmente é. Reencontrar essa muiteza, que é algo único, que cada pessoa tem, que é o que diferencia de todas as outras. Né? Cada ser criado, cada pessoa que nasce, é um ser único. Então, reencontrar essa muiteza. E muitas vezes, reencontrar essa muiteza é encontrar a missão de vida que a pessoa tem. Quando ela sabe e descobre o que é que ela veio fazer nesse mundo, quando ela tem contato com a verdadeira missão dela, então fica mais fácil dela reencontrar a muiteza. Agora, quando ela está andando no mundo, vagando, né, deixa a vida me levar, sem saber exatamente para onde que ela está indo, sem saber exatamente o que é que ela veio fazer aqui, então ela fica com aquele chamado dentro dela, preso, uma saudade dela mesma, faltando aquela muiteza que ela tem. Quando a pessoa procura descobrir a missão que ela tem na vida dela, fica mais fácil dela viver, ela vive mais feliz assim também. Me veio de falar isso agora, é que os nossos bloqueios, os bloqueios que a gente tem, eles são intimamente relacionados com o nosso propósito de vida. A gente se torna uma certa referência para outras pessoas também superarem aquilo. Então a gente pode ensinar também as pessoas a conseguirem sair daquelas travas também. Eu acredito que isso pode estar relacionado em muitas pessoas com o propósito de vida delas. As nossas dificuldades, as coisas que a gente já superou, os nossos desafios na vida, acredito que eles podem estar ligados àquilo que é a nossa missão, àquilo que é o que nós viemos fazer. A gente veio para superar isso e a gente pode ensinar mais pessoas a também superar essas mesmas coisas, pessoas que têm essas mesmas dificuldades, esses mesmos desafios. E um processo que eu fiz, que me auxiliou bastante, eu acredito que pode auxiliar cada um a descobrir também o seu propósito, a sua missão, são duas perguntas básicas que eu costumo fazer para mim mesmo, né? E uma delas é, no que eu consigo ser útil? Qual que é aquela coisa que eu consigo me sentir útil verdadeiramente? Ser útil é o que eu tenho disposição e capacidade verdadeira para contribuir positivamente com a sociedade ou com uma pessoa. Essa é a primeira pergunta, no que eu consigo ser útil? E a segunda pergunta é o que faz o seu coração vibrar? Né, o que faz você se sentir, né, o seu coração transbordar, vibrar de felicidade quando você faz. Esse exercício de responder essas perguntas faz com que eu consiga, né, algum material para descobrir realmente qual que é a minha missão. Com essas respostas, eu consigo escrever algo da minha missão de vida. As pessoas ficam meio perdidas sem saber, falar, não faço a mínima ideia. Então, o que eu recomendo, né, que eu já recomendei até nos meus vídeos aí, que eu falo para fazer, né, você pensa nessas respostas que você tem, e simplesmente escreve uma missão. Escreve algo que vier na sua cabeça, aquilo que faz seu coração vibrar, aquilo que você consegue se sentir útil, escreve uma missão, que é algo pequeno, né, que você consiga se lembrar. E aí, no decorrer da sua vida, você pode revisitar essa missão, se realmente aquela missão ainda tem ressonância com aquilo que você está vivendo. Então, você consegue fazer uma verificação se aquilo realmente é o seu propósito de vida. Como mensagem final para esse vídeo, que tem a proposta de despertar o eu original, que é importante viver o momento presente, descobrir quem ela é realmente, encontrar com a própria identidade, saber que as experiências do passado não necessariamente definiram todas as experiências futuras. Para a pessoa poder encontrar com ela mesma, ela precisa também saber o que ela veio fazer, descobrir a missão dela, saber o que ela veio fazer. Isso é muito importante para ela descobrir o eu original dela. Buscar se autoconhecer, buscar o autoconhecimento, olhar para dentro de si,
ver quem nós realmente somos e saber que, assim, como a gente disse, a gente é o resultado de tudo aquilo que a gente já foi. Mas o que realmente importa é quem você quer se tornar, aonde você quer chegar e também o preço que você está disposto a pagar para chegar nesse lugar que você quer chegar. Então, essa é a minha mensagem no final desse vídeo, que você consiga se conhecer e consiga realmente traçar um objetivo de quem realmente você quer ser e chegar onde você quer chegar.